Há uma regra que quase ninguém segue. Não porque seja complexa, mas porque exige algo que a maioria das pessoas tenta evitar a vida inteira: responsabilidade absoluta por si mesmo. Curiosamente, todos desejam força, disciplina, clareza, propósito, mas poucos estão dispostos a carregar o peso do processo. E é justamente por isso que essa regra se mantém oculta, não por segredo, mas por rejeição. É ignorada porque é dura, rejeitada porque é transformadora, esquecida porque cria pessoas que não se encaixam nos padrões comuns. Ela seleciona, ela filtra, e quando alguém a abraça de verdade, se torna alguém que o mundo não consegue controlar. Essa é a regra que cria pessoas imparáveis. E talvez hoje, pela primeira vez, você perceba que tudo o que deseja se resume a ela. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que precisa de motivação. Elas acordam esperando sentir algo: inspiração, energia, entusiasmo. Mas essa mentalidade é justamente o que as prende em ciclos de inconstância. São pessoas que só funcionam quando estão bem. Pessoas que só começam quando estão animadas. Pessoas que só agem quando tudo parece favorável. E como você já sabe, a vida raramente está do seu lado. A vida não se ajusta a você. Você é quem precisa se ajustar a ela. E é aí que entra a regra. Ela diz o seguinte: você deve fazer o que precisa ser feito, independentemente de como se sente. Simples, direta, brutal. É isso. Esse princípio moldou guerreiros, filósofos, estrategistas, inventores. Ele moldou pessoas que mudaram a história. Não porque eram especiais, mas porque tinham a coragem de não depender do emocional para agir. Pessoas que acordavam e cumpriam sua missão mesmo nos piores dias. Pessoas que não negociavam com suas desculpas. Pessoas que entendiam que a diferença entre quem se destaca e quem desaparece é justamente essa: a capacidade de agir apesar do desconforto. Mas essa regra, por mais simples que pareça, é quase impossível de viver no mundo atual. Somos bombardeados por distrações, recompensas instantâneas, atalhos, comparações. Somos condicionados a buscar alívio, não crescimento. Facilidades, não força. Conforto, não evolução. E o conforto, quando exagerado, destrói. Ele destrói potencial, destrói caráter, destrói autocontrole. Porque a verdadeira força só nasce no desconforto e não há maneira de contornar isso. Quando você decide seguir essa regra, tudo muda. Os seus dias deixam de depender do seu humor. Seus resultados deixam de depender da sua motivação. E você para de viver como alguém que tenta e começa a viver como alguém que vence. Quando você se compromete com a ação, algo impressionante acontece. O seu cérebro para de lutar contra você. Ele entende que não existe negociação. Não existe talvez, não existe não estou no clima. E quando isso acontece, sua identidade muda. Você para de ser alguém que luta contra si mesmo e se torna alguém que se move com consistência absoluta. Mas aqui está a parte mais profunda. Você não se torna imparável por causa da disciplina em si. Você se torna imparável porque, ao cumprir o que você promete a si mesmo, você constrói respeito próprio. E poucas coisas no mundo são tão poderosas quanto isso. A maior parte das pessoas não se respeita porque quebra seus próprios acordos. Dizem que vão mudar, mas não mudam. Dizem que vão começar, mas recomeçam sempre na segunda-feira. Dizem que querem mais da vida, mas se sabotam com hábitos pequenos, repetidos diariamente. É um massacre silencioso. E é por isso que essa regra cria resultados tão impressionantes. Não é sobre produtividade, é sobre identidade. Quando você se torna alguém que cumpre consigo mesmo, você elimina o maior inimigo que sempre teve: você mesmo. E talvez você esteja se perguntando: por onde começar? Como aplicar isso em um mundo que sabota a disciplina em todos os níveis?
Como construir esse tipo de força quando tudo em volta te puxa para a distração, para o cansaço, para a autossabotagem? A resposta não está em grandes marcos, mas em pequenos rituais, porque a disciplina não se constrói em um dia. Ela se constrói em repetições. Atos pequenos, constantes, que moldam a mente como gotas esculpem a pedra. É por isso que pessoas verdadeiramente imparáveis não parecem extraordinárias no começo. Seus hábitos são discretos, seus rituais são simples, mas o impacto acumulado é gigantesco. Porque enquanto todos os outros esperam sentir algo para agir, elas simplesmente agem. E aqui está uma verdade que poucas pessoas percebem. Quando você age sem depender do emocional, o emocional passa a trabalhar a seu favor. Você não precisa mais se sentir motivado para começar. Você se sente motivado por ver resultados. E isso cria um ciclo poderoso. Ação gera progresso, progresso gera confiança, confiança gera motivação, motivação sustenta a ação. Mas tudo começa no lugar onde ninguém quer começar, agir mesmo sem vontade. Pense nas pessoas que você admira, não importa se são atletas, escritores, líderes, artistas, empreendedores, todas têm algo em comum. Elas fizeram o que precisava ser feito, mesmo nos dias em que não queriam. É fácil agir quando tudo está bem. Qualquer um faz isso. O que te diferencia é o que você faz quando ninguém está vendo, quando ninguém está te aplaudindo, quando você está cansado, frustrado, triste ou ansioso. É nesses dias que você se prova, e é desses dias que nascem os resultados que mudam destinos. Se você seguir essa regra por tempo suficiente, algo quase inexplicável acontece. Você passa a ser visto como alguém raro. As pessoas começam a notar sua consistência, sua clareza, sua força interior. Elas não sabem explicar, mas percebem. Percebem que você não reage à vida como todos. Percebem que você não se entrega à preguiça como todos. Percebem que você não se dispersa como todos. Você se torna alguém difícil de intimidar, difícil de manipular, difícil de derrubar. E isso incomoda, porque quem segue essa regra não apenas melhora, transforma o ambiente. E aqui está uma parte que poucos entendem. Seguir essa regra faz você perder pessoas. Pessoas que não entendem sua evolução. Pessoas que não aceitam sua mudança, pessoas que estão tão acostumadas com sua versão antiga que se sentem ameaçadas pela sua versão nova. Mas isso é necessário, porque pessoas que não evoluem odeiam ver alguém evoluindo. Elas não suportam a lembrança de que poderiam ter sido mais, mas escolheram ser menos. E quando você decide crescer, você se torna esse lembrete vivo. Por isso, prepare-se para caminhar mais sozinho, caminhar mais em silêncio, caminhar mais firme, mas justamente por isso, caminhar mais longe. A verdade é que seguir essa regra vai te tornar uma pessoa diferente, mais forte, mais focada, mais estável. E isso tem um preço. Você vai viver uma vida que as outras pessoas não vivem, mas também vai colher resultados que elas nunca vão colher. Porque enquanto elas buscam atalhos, você constrói bases. Enquanto elas buscam conforto, você constrói caráter. Enquanto elas buscam distração, você constrói clareza. E tudo isso nasceu de um único princípio: fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É simples demais para ser ignorado, mas poderoso demais para ser desprezado. Se você aplicar isso a partir de hoje, tudo na sua vida muda. Seu corpo muda, sua mente muda, seu foco muda, sua energia muda, sua visão muda e, principalmente, sua relação consigo mesmo muda. Você passa a confiar em você, e isso, mais do que qualquer outra coisa, te torna imparável. Agora eu quero saber: você está pronto para seguir uma regra que vai te tornar raro? Você está disposto a fazer o que poucos fazem para viver o que poucos vivem? Se essa mensagem te tocou, comenta aqui embaixo. Eu começo hoje.
Deixe seu like, porque isso ajuda demais esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E, se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal e ative as notificações. A partir de hoje, você não anda mais sozinho. Estamos juntos nesse caminho, porque o mundo precisa de mais pessoas que não dependem da emoção para agir, mas da decisão. E se você quiser, você pode ser uma delas.